ouvidas. Deus abençoe. Amém. A gente sempre fala sobre pedir de oração, né? Às vezes as pessoas precisam ter um pouquinho mais de fé. Ontem eu vi num grupo, que me colocaram num grupo, e eu vi lá assim, uma irmã pedindo oração, falou: irmãos, coloca-nos todos os grupos que vocês têm. Irmãos, eu não sei, eu não consigo entender que validade tem isso. Não consigo entender. É uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta de recado rapidinho, né? As pessoas estão usando o WhatsApp como uma... Ninguém, não tem sentimento ali. Quando você pede para uma pessoa a oração, a pessoa vai orar por você, tudo bem, mas ele fica coloca em grupos, orem por fulano. Mas ninguém ora, irmãos. Ninguém ora. As pessoas olham aquilo ali e passa, como diz a meninada, passa batido, né? A gente tem que tentar saber que pedir oração é uma coisa muito preciosa. Você vai pedir oração para as pessoas certas. Você acredita que a pessoa vai orar por você, porque senão fica uma coisa assim, acho que até Deus olha e fala: meu Deus olha e fala assim: eu tenho a Bíblia lá ensinando tanto eles, e eles não estão entendendo. Não estão entendendo. Precisa ter fé, irmãos, porque senão fica uma coisa jogada. É como se fosse assim, lançada aos ventos. Põe em grupos, 10 grupos, ninguém vai orar. Pega uma pessoa, 2, 3 pessoas, igual aqui, está pedindo oração, mas a Irmandade está ouvindo. E quem vai orar vai apresentar. Pega para uma pessoa, se quiser, pede para ele, liga lá, ou manda uma mensagem e fala: você vai orar por mim? A pessoa vai orar. Se você não tiver com força de orar, você pede para alguém. Se tiver força de orar, ora você. O mesmo Deus que escuta as pessoas, escuta 1, 2, 3. Mas, irmãos, não é a quantidade de gente que nós estamos espalhando a nossa necessidade que vai fazer com que Deus ouça ou não ouça um pedido de oração. Deus não é seletivo ao ponto de dizer: aquele irmão teve 10 mil pedidos de oração para ele, o outro só teve 1, eu vou atender o que teve 10 mil. Não é isso. Dá a impressão, irmãos, que a quantidade de gente orando por mim vai mexer ou não no sentimento de Deus. Então, passou-se isso para muita gente, essa mentalidade de que se eu tiver 100 mil pessoas orando para mim, Deus vai me ouvir, porque é 100 mil vozes chegando no céu. Mas espera aí, Deus é onisciente, onipresente. Deus escuta uma ovelhinha perdida das 99, está lá uma perdidinha lá clamando lá no cantinho, machucada. Deus deixa 99 e vai atender aquela com clamor dela. Não foi nem pedido de oração, o clamor dela Deus está vendo. Nós precisamos ter fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na hora do vestido do Senhor, sozinha. Então, assim, nós pedimos oração aqui, servo de Deus pede oração aqui, porque sabe que que é um grupo de pessoas que estão ouvindo, que vão orar. Agora, irmãos, vamos tentar, a gente vê muito isso, irmãos colocando, e pega foto de criança, pega foto de pessoas, de criança, e coloca lá essa criança está precisando de oração, orem por ela, uma criança num hospital. Será que a mãe está aceitando a exposição daquela criança? É errado também expor foto de criança. Até a própria questão legal, o Estatuto da Criança e Adolescente impede de você expor uma criança ao ridículo, à vergonha. Pega uma criança dentro do hospital, cheia de tubo, toda lá entubada, ou com caninhos no nariz, tudo, e espalham aquela foto para todo lado. Olhem para essa menina que ela está com um tumor imenso. Uma criança com uma barriga imensa. Olha para essa criança que ela está com um tumor enorme. E aquilo ali fica rodando, irmãos. Vira motivo, sabe do quê? De ficar passando, porque é os curiosos, né? As pessoas perderam a maneira que as pessoas encontraram de fazer fofoca da vida dos outros. Como ninguém está mais se encontrando, muita gente na esquina para bater papo, quase. Então, as pessoas encontraram o WhatsApp como uma maneira de fazer fofoca da vida dos outros. Então, pega aquilo ali e vai jogando para todo mundo. Joga para a família, joga no grupo da família. Olha para essa menininha aqui, olha para esse irmão aqui, está lá a pessoa tudo arrebentada, machucada. É uma coisa, não cabe, não devemos fazer isso.
legalmente, não pode. Espiritualmente, não cabe dentro da palavra de Deus isso, irmãos. E nós precisamos, os irmãos, quem não gosta, não tem problema. Mas a gente sempre, eu sempre bato nesse ponto da gente procurar crescer nos degraus espirituais para chegar a um ponto. A palavra de Deus diz que nós somos de luz em luz, de valor em valor, até chegar à estatura de um varão perfeito. O que é o varão perfeito, irmãos? É aquele que entende que o Espírito Santo está com ele, que o diabo não está ali todo dia dentro da casa dele cutucando ele, porque tem gente que dá a impressão, irmãos, que o diabo está todo dia batendo palma na porta da casa dele para entrar. É o diabo aqui, é o diabo lá, é o diabo aqui, é o diabo lá, blá. A pessoa não entende que ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe protege da ação do diabo. As pessoas, eu percebo, irmãos, que menospreza, põe um valor menor no Espírito Santo e em Cristo do que o diabo. A pessoa serve a Deus, aceitou Cristo como Salvador, sente que tem o Espírito Santo e fica com medo todo dia que o diabo está entrando em casa, o diabo está isso, o diabo está aquilo, o diabo está me atormentando, o diabo está fazendo aquilo, o diabo... Então você está colocando o Espírito Santo menos. O Espírito Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade, que em sentimento é um só. Verdade, glória a Deus, Só. Senhor. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. É que Deus está acima, mas o poder é o mesmo. Então, como que pode eu falar que eu estou com o Espírito Santo? Como eu posso, irmãos? Eu estiver dentro de uma delegacia e que ser medo de assaltado lá dentro? Eu estou dentro de um quartel da polícia e estou com medo de ser assaltado lá dentro? Não tem sentido as coisas. E a gente percebe que isso vem de geração em geração, pai passando para filho, mãe passando para filha, medo do diabo, medo de sei de quê, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Caiu, tropeçou, bateu o joelho no chão, machucou, o inimigo me fez eu tropeçar. Não foi o inimigo que fez você tropeçar, você tropeçou porque o teu chinelo enroscou. Porque você trombou, você enroscou seu pé no tapete e caiu. Tinha um buraco. A minha mãe desceu, foi atravessar a calçada para ir no banco e não percebeu que tinha um degrau, porque eu passo perto de um ponto de ônibus, o ônibus passa e fica aquela lombada do asfalto. Ela bateu o pé e caiu, não foi agora, um tempo atrás. Ralou tudo. Foi o diabo que fez ela tropeçar, irmão? Não foi, ela não enxergou aquilo ali na frente dela, irmãos. O diabo está em coisas maiores. O diabo está entrando, irmãos, em sentimento das pessoas, está entrando numa forma que a Irmandade não está percebendo, ele está entrando no coletivo das igrejas. Ele está entrando de uma forma que está iludindo as pessoas. Estão colocando dentro dos templos das igrejas sentimentos que não existia. De intriga, de preconceitos. É uma religião odiar outra religião, é o diabo começando o trabalho de uma forma que a Irmandade não imagina, é uma coisa muito grande, não é coisinha pequena no dia a dia. Então a gente percebe, irmãos, que fica nessa. As irmãs passando para os filhos, criancinha pequenininha, fala, filho, toma cuidado com o inimigo está atormentando, está querendo destruir a nossa família. Não está. O inimigo ele está querendo tirar as almas de uma forma de iludir as almas para impedir essas almas de entrar na glória de Deus, irmãos. De fazer com que as pessoas deixem de crer em Jesus como Salvador, deixem de ter uma vida de paz, uma vida feliz, porque uma casa onde tem uma vida feliz, uma vida de paz entre marido, esposa, filhos, netos, é uma casa onde tem uma boa conversação, onde se fala do Senhor, onde se ora. É isso que o Senhor quer, uma família de paz. Então as pessoas começam, tudo é inimigo, tudo é inimigo. Não. Então nós precisamos aprender, irmãos, subir os degraus, melhorar. Porque a gente percebe, a gente conversa com irmãos, tudo é o inimigo. Tudo é inimigo. Pede oração. Irmão, ora a Deus por mim que uma irmã pediu oração por mim, irmão, ora a Deus por mim que o diabo está arrastando meu filho para o mundo. Que agora ele está começando, ele fica assistindo filme até de madrugada.
que o diabo tá arrastando meu filho pro mundo. Eu falei, irmã, que idade tem seu filho? Ah, tem 20 e poucos anos. Eu falei, irmã, teu filho tá indo na igreja? Vai. Teu filho ora? Ora. Não, ele tem fé, irmão, mas é que o diabo tá arrastando ele. Eu falei, irmã, o diabo não tá arrastando ele, ele tá assistindo o filme porque ele tá tendo a oportunidade de assistir o filme. É um momento de lazer, deixa ele assistir o filme dele, deixa ele assistir. Aí começa, irmãos, a achar e colocar na cabeça da pessoa, começa aquele conflito. Aí que a pessoa não percebe que esse conflito, que a pessoa não percebe que aí é a ação do inimigo. É esse conflito da família, discussão em família, briga em família. O diabo não está entrando, tirando o filho dele. O filho dela está com desejos naturais. Quer assistir um filme, quer assistir uma série. É jovem isso aí, irmãos. Mas aí começa aquela intriga, aquela discussão, aí começa o marido discutindo, porque o marido não concorda com a esposa, aí começa aquela briga dentro de casa. Aí é a atuação do inimigo. E não é ele diretamente, irmãos. Não é ele diretamente, são os espíritos dele. Porque o diabo foi lançado aqui embaixo juntamente com a terça parte dos anjos. 30% dos anjos foram lançados com ele. São milhares e milhares que estão aqui trabalhando todos os dias. Mas não é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. A pessoa comete uma maldade, passa na rua e menospreza uma pessoa, um pobre que está ali sentado pedindo uma coisa, menospreza, ainda fala que a pessoa está com o inimigo no corpo, por isso que está ali sentado, o inimigo está na vida dele, por isso que ele está ali sentado pedindo dinheiro. Coitado, está ali porque não tem emprego, não tem nada. Dá um emprego para ele, uma casinha para ele, se ele não quer, ele sai na hora. Então as pessoas começam a achar o inimigo, a atuação do inimigo em tudo, mas o inimigo está atuando, irmãos. Não dá para falar aqui. Não dá para falar aqui porque acho que não são conversações que a gente tem que ter, né? Como diz, tete a tete com as pessoas para esclarecer certos pontos, mas o inimigo está atuando de uma forma iludindo as pessoas. Está iludindo. Só que as pessoas começam a achar, não, o inimigo é nas coisinhas pequenas, em tudo na casa, em tudo. Tem pessoas, irmãos, eu já vi família, pessoas no dia a dia, irmãos e irmãs, que falam mais do inimigo do que de Cristo. Então, quando a gente fala isso aqui, porque tem muita gente que vai ouvir. E não é crítica, não é forma... Não, isso aqui que a gente fala aqui, que Deus dá de falar para vocês, é para ajudar muita gente, para se libertar disso, irmãos. É para você ter uma vida leve, solta. Sabe aquela vida leve, solta de um cristão? De não ficar com aquele peso na cabeça. Sabe, irmãos? Tem pessoas que se aquele mês não deu para ele dar uma coleta na igreja, ele fica provado, ele acha que ele está em pecado. Que o inimigo vai vir na casa dele no mês que vem e vai destruir a casa dele, vai passar fome. Não. Não deu para dar a coleta na igreja esse mês, porque teve que pagar as continhas? Louvado seja Deus. Mês que vem, se der para dar, dá. Se não der, louvado seja Deus. E assim vai. A coleta, eu não sei nem porque que entrei nesse assunto, por causa do sentimento. A coleta, irmãos, é um sentimento tão lindo que a gente tem que ter dentro de nós, quando você está dando tanto a palavra de Deus, Senhor Jesus. Eu, quando falo, eu gosto de falar do Jesus. Aquela mulher lá que deu a moedinha, a viúva, oferta da viúva. Ela deu, não era nada. Simbolicamente, comparando a quem tem dinheiro, quem estava dando lá as ofertas grandes, o que o Senhor Jesus valorizou? No ato dela, sentimental. Ir lá e falar assim, tá aqui, Senhor, é tudo que eu posso dar. Mas tem pessoas, irmãos, que começam a carregar dentro de si. Se ele não der coleta, olha só, se ele não der coleta, ele está pecando e Deus vai provar ele. Não deu coleta. Tinha um dinheirinho lá, e em vez de dar coleta, eu fui comer um lanche com meus filhos. Louvado seja Deus. Mês que vem, se der para dar,
você dá. Mas tem gente que fica com aquela coisa na cabeça. Ah, se eu não der coleta, eu vou perder o emprego, eu vou passar necessidade. Aí vai lá e obrigatoriamente. Exatamente, A Senhor. coleta tem que ser Ensina. sentimental. Tem que ser sentimental, amor. Porque às vezes esse mês eu não dei na igreja, mas eu ajudei alguém que estava passando fome. Entende, irmão? Então nós temos que trabalhar dentro de nós sentimento puro, servir a Deus com leveza, sem peso. Tem gente que passa a servir a Deus e vira um peso. Nem a família suporta mais. Não consegue conviver em família. Quantas, irmãos, pessoas eu vi? Eu lembro porque, vou dizer para os irmãos, quando eu nasci, o meu pai já era ancião. Meu pai foi ordenado ancião em 1964. Então ele já era ancião já há um bom tempo, quando eu nasci. Aí, e a minha casa era uma casa cheia de gente. Armalina, perdão aí que eu estou falando antes da oração, né? Eu acho que nós não temos liturgia, né? Eu penso que ontem nós tivemos uma reunião que o testemunho foi no final. Depois que acabou a palavra, É verdade. a gente tiver os testemunhos. Fica à vontade, meu amado. A gente tem que Aí, trabalhar isso aí. Aí, irmãos, na nossa casa vinha muita irmandade, muita. Irmãos, e tinha assim, tinha irmãs que vinham, que Deus tinha chamado, né? Deus tinha chamado. Tinha irmãs que vinham que Deus tinha chamado. O que acontece? E o marido não. Então, irmãos, eu lembro várias, assim, onde vinha constantemente em casa orar, porque estava aquele conflito em família, né? Virou uma guerra, porque a esposa estava indo na igreja, o marido era, eu lembro um caso de uma irmã, vou falar para os irmãos que já faleceram, todos, né? Não vou falar nome também, mas eles eram de uma denominação tradicional, uma igreja muito boa, onde se prega Jesus Cristo, e ela foi para a congregação. Irmãos, ela não se conformava do marido dela não ter ido para a congregação. A vida dela, pelos próximos 40 anos, foi atormentar a vida do meu pai, da minha mãe, e atormentar a vida do marido dela. Porque ela ia em casa toda semana, 2, 3 vezes por semana, orar, porque queria que Deus chamasse o marido dela. E virou um conflito, virou uma guerra. Porque ela queria que o marido dela fosse para a congregação. E ele continuou na igreja dele. Ele não falou, não quero. Sirva a Deus na tua igreja, que eu vou servir na minha. Somos marido e mulher. Virou uma guerra, irmãos. E essa irmã era constantemente em casa. Constantemente em casa. De vez em quando davam uns chiliques nela lá, que ela falava que era o inimigo também, que estava querendo atormentar ela e ela ligava para meu pai e minha mãe para ir lá na casa dela para orar. O que aconteceu? O marido não aguentou. O marido não aguentou, irmãos. Separou dela. Só que ele separou dela e ele nunca, naquela época, poderia, né? Agora já não pode mais, a lei mudou. A lei matrimonial mudou. Então, naquela época, precisava da assinatura do homem. Ele nunca assinou o divórcio. Sabe por que ele nunca assinou? Porque ele sabia que um dia ele ia morrer, ele queria deixar a pensão dele para ela. Olha o amor que ele tinha no coração dele. E ela nunca entendeu isso. Ela queria. Irmãos, e aquela mulher que se dizia crente, mas, irmãos, eu cresci vendo, vou dizer para os irmãos, molequinho, pequenininho, crescendo ali, vendo essa irmã sempre, sempre em casa. Os anos vão se passando, irmão, vai chegando uma hora que ninguém aguenta mais. As pessoas vão se distanciando, né, da pessoa. Ela pode ter servido a Deus com leveza. Com o marido dela falou, olha, Bia, eu tô feliz de ir na congregação, você pode ir na tua igreja? Que acho que a dele era presbiteriana. Continua indo aí na tua igreja, eu vou na minha. A gente encontra em casa, você conta da palavra que você ouviu lá, eu conto da minha que eu ouvi aqui. Vamos orar junto depois. Olha, não teve essa sabedoria. Achou que o inimigo estava no marido. Achou que o diabo estava no marido, atormentando a vida dela para tirar a salvação dela. Os tempos passaram, irmãos. Aquele homem foi, até que esse homem morreu.
faleceu. Aí passou um tempo, irmãos. Um dia eu tô vendo um jornal, uma reportagem. Polícia foi na casa da mulher, uma mulher tacou fogo em 7 gatinhos. 7 gatinhos que nasceram com o terreno do lado, a mulher tacou fogo. A polícia foi lá, olha quem que era? A irmã lá. Entendeu? Olha que amor que ela tinha no coração. Tacou fogo em 7 gatos, deu polícia, deu tudo. Eu já era uma velha já, de mais de 80 anos. Então, assim, irmãos, a vida inteira ela conseguiu... O dia que ela batizou na congregação, ela, junto com o batismo na congregação, ela trouxe a destruição do casamento dela. Porque ela não entendeu que salvação é amor, é misericórdia. Salvação é individual. Então, temos que se adequar. E a gente, não sei por que eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe por quê, irmãos. Porque tem muita irmã no nosso meio ouvindo que o marido não é crente. E tem marido que a esposa não é crente. E a salvação individual. Deus, os casais, as pessoas têm que se adequar, irmãos. Tem que se adequar a uma vida individual. É um casal unido. Os dois é um só. O só o quê? Em sentimento, na condução do casamento. Os dois é um só no sentimento. As pessoas acham que tem que ser o mesmo sentimento, pensar igual. Não. Na condução do casamento, na confiança, não quebra de regras matrimoniais. Vai junto. Mas meu marido não quer ir na igreja. Deixa ele. Faz ele olhar para você e achar que você é uma mulher feliz porque você é crente. A mulher não é crente, o marido é. Faz ela olhar para você e ver as suas atitudes e ver se é um homem feliz, um homem contente, um homem de bem, ajuda as pessoas. Poxa vida, os atos teus vão demonstrar para a pessoa, para o teu companheiro, para a tua companheira, que vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Mas, irmãos, eu vi muito isso, vou dizer para vocês, por experiência de vida. Eu sou novo, né? Graças a Deus, há 51 anos. Mas a experiência de vida que eu tenho acompanhando meu pai em casa, como ancião. Tem meu irmão também que é ancião. Então, meu pai, eu via muito, né, dentro de casa. Nossa casa era uma casa extremamente visitada. Não existe, irmãos, hoje, é difícil hoje para os irmãos ter uma vida como meu pai teve, de tanta gente indo em casa. Não sei se era uma época que batizava-se muitas pessoas também, irmãos. Nós tínhamos batismo de 40, 50 pessoas na cidade, né? Cidade que não é grande, mas era toda aquela... Então, assim, irmãos, batizava a irmã, aquela mulher que cuidava da aparência. Aí ela vem para a igreja, ela batiza, o marido dela conhece ela daquele jeito. Aí ela batiza, ela se transforma numa pessoa que não é aquela com quem ele casou. Em roupas, em cabelo, em comportamento, em tudo. E ela tenta, junto com isso, convencê-lo de que aquele caminho que ela está indo é bom. Espera aí. A partir do momento que ela batizou, ela virou uma mulher triste, virou uma mulher que não conversa mais com ninguém, introvertida, está sempre embotada, que eles falam que a pessoa quieta no canto, né, irmãos? Embotamento que chama isso. A pessoa está assim, transformou. Era uma pessoa feliz, passou a ser na igreja, virou uma pessoa que não tem mais convívio social. Acabou. Aquela mulher que ele tinha não existe mais. O que faltou nela? Talvez alguém falar. Ou um pouquinho de sabedoria. Batizou. Tem que seguir os costumes da igreja? Tem. Eu falo sempre assim, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa aqui que eu falo isso, eu não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar. Roupa leva para o céu? Não leva para o céu. Uma mulher andar com roupa, calça, a partir do momento que não vai se expor o corpo sexualmente para alguém, aí já é errado. Roupa não leva para o céu. Só que assim, irmãos, tanto é que os homens usavam vestidos, né?
Ah lá, os homens lá ainda usam vestidos. Falei sobre isso ontem. Quer ver como que é as coisas? Só que assim, irmãos, aqui em Marília tem uma fábrica chamada Nestlé. Tem uma fábrica imensa aqui da Marilã também, que fabrica biscoitos. Tem muita mulher que trabalha nessa fábrica. E as pessoas, quando chegam lá na fábrica, elas chegam de calça jeans, tênis, camiseta. Chega lá na fábrica, tem um uniforme para colocar. Ela vai lá e coloca um uniforme. Demora um pouquinho, põe uniforme, põe bota. Ninguém trabalha na fábrica sem uniforme e sem touca. Tem que colocar touca, porque é um lugar protegido. Aqueles óculos. Esse é o traje da fábrica. Então eu digo assim para os irmãos, e vou dizer para as irmãs, pode perguntar para qualquer irmão da sua igreja, cooperador ou ancião, vou te falar a mesma coisa. Roupa leva para o céu? Traje não leva para o céu. Isso não tem nada a ver com salvação. Nada. Só que se você está numa igreja, onde a igreja adotou determinados costumes, então você tem que adotar aqueles costumes. A igreja adotou. Entende, irmãos? Na congregação, as irmãs vão no culto de saia e põe véu. Batizou na igreja? Aquele é o jeito das irmãs irem na igreja. Então a irmã vai lá de saia e pôr véu. Entendeu? Não fica... Se você fizer diferente, é como se eu estivesse protestando, conflitando. E Deus, Cristo não gosta de conflito. É paz, amor e misericórdia. Então você vai lá, você tem que se adequar àquilo. Ah, mas eu não quero isso. Eu não quero. Eu sou uma mulher que eu gosto de andar de calça comprida, eu gosto de cortar meu cabelo curtinho, na altura das orelhas, e eu gosto de usar bastante pintura, mais do que aquilo que é até bonito. Eu gosto de usar brincos grandes até o ombro. Olha, mas eu quero servir a Deus. Então é o seguinte, faz assim, procura uma igreja onde isso te permite. E sirva teu Deus lá. Porque se você for desta forma, não estou falando aqui, irmão, para não ir, tá? Numa igreja onde isso não é, você começa a conflitar. E o Senhor não gosta de conflito. Então, vai falar, então sirva a Deus na tua casa. O Senhor Jesus falou para aquela mulher de Samaria, serviremos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, sirva a Deus na tua casa. O que nós não podemos nessa vida, irmãos, estou dando um exemplo aqui, não estou falando de doutrina, de fazer isso ou aquilo. Vou entender. O que nós temos que ter nessa vida é prudência para não entrar em conflito com as pessoas. E aí volta ao assunto do casal. A irmã batizou, e é sempre um evento de família, um almoço de família aos domingos. Já não quer ir mais. Aí começa aquele conflito. Ao invés, irmãos, de ganhar aquela alma para Jesus, você está empurrando aquela alma. Porque todas as tuas atitudes não são atitudes de um cristão. O cristão, ele tem que ser agregador. Ele tem que amar. Ele tem que agregar as pessoas, irmãos. Não importa. Ah, fulana lá. Irmãos, o meu sobrinho, ele tem bastante tatuagem, irmãos. No velório do meu pai, ele debruçou lá em cima do corpo do meu pai, ele chorava. Tem gente que olhou meu sobrinho e achou assim, nossa, o irmão tinha um neto que era drogado, agora está aqui, ó, tá até chorando. Meu Deus, olha que preconceito as pessoas. Não, ele tem tatuagem, ele gosta, ele é um moço trabalhador, ele é chefe de cozinha, tá? Tem um restaurante na praia, é o estilo da vida dele, aquele. Vai ter um bom coração, uma pessoa boa. As pessoas já olham e já julgam. Então, irmãos, vamos assim, todo dia, crescer um degrauzinho a mais. E esse degrauzinho é aquele degrau que você vai atingir, que você vai conviver tão bem com as pessoas. Conviva com o ateu. Conviva com a pessoa que é de uma outra religião. Conviva bem com aquele que é da
da Assembleia de Deus, que é da Presbiteriana, que é da Batista, que é da Deus Amor, que é da Igreja lá das Nações, da Universal. Conviva com eles. E quando você encontrar alguém de outra igreja, irmãos, não vá discutir congregação, falar que a congregação é melhor. Não faça isso nunca. Ah, minha igreja é melhor, minha igreja é isso, minha igreja lá ninguém recebe, minha igreja não tem o dono da igreja, que na minha igreja o dono é Cristo. Isso não é pregar evangelho. Quando você encontrar essas pessoas, você demonstra, sabe o quê? Que você tem Cristo no coração, que você tem o Espírito Santo sorridente. Veio um moço aqui em casa trabalhar, um marceneiro, e ele é da Igreja Universal. Ele gosta da Igreja Universal. Irmãos, eu fiquei admirado. E eu, sabe o que eu fiz? Mas em nenhum momento falei para ele que a congregação é isso, aquilo. E isso que eu fiz? Falei, puxa vida, a oportunidade de eu matar minha curiosidade. Não tem tempo para ir lá conhecer a Universal. Não tem tempo para ir lá conhecer outras igrejas. Mas mal tem tempo para congregar na minha. E comecei a conversar com ele. Conta para mim como que é lá. Ele foi contando. Ele trabalhou vários dias aqui em casa, irmãos. Ele contou tudo para mim, como que é os cultos, a liturgia da igreja. Ele foi contando para mim. E eu alimentando ele. Já no segundo dia, já chegava aqui, já falava paz de Deus para mim. Paz do Senhor, eu amém. Paz de Deus, amém. E paz do Senhor, paz do Senhor, para amém. Irmãos, o Senhor Jesus falou. Pedro falou, Senhor, tem umas pessoas que estão pregando no teu nome, mas não estão aqui com a gente, Senhor. Pode mandar eles pararem? Mandar eles calarem? Que eles estão falando aí do Senhor expulsando demônio, fazendo cura em teu nome, mas não estão com a gente. Pedro, quem não é contra nós é por nós, Pedro. Deixa eles, Pedro. Ninguém é contra nós. Irmãos, e nem pessoas de outras religiões, que não são as religiões do cristianismo, são contra nós. Nós precisamos respeitar as pessoas, porque quando o Senhor Jesus fala que nós temos que amar, não é amar os nossos só. Ah, eu só amo a minha irmandade, eu odeio a outra. Irmãos, já vi irmãos que não saúdam pessoas de outras igrejas. Não saúdam. Acha que a minha é melhor, a minha é superior. Nós não estamos nesse tempo mais. Nós estamos no tempo de falar de Jesus, não é pregar a igreja. Então, assim, a tua vizinha, teu vizinho, amigo do trabalho, é de outra igreja. Conversa com ele. Pergunta para ele como foi o culto. Eu fui na igreja ontem. Como foi o culto? Conta para mim, qual foi a palavra lá? Como chama lá o teu pastor? Fulano de tal. Qual foi a palavra que ele pregou ontem? Irmão, fala disso, ao invés de ficar falando de política, discutindo política, que esse é melhor, que aquele é melhor. Política é coisa que vai deixar para voto, para começo de conversa. Está na Constituição nossa que o voto é secreto. Então a Irmandade tem que ficar de boca fechada, todo mundo tem que ficar de boca fechada. Voto é secreto. Não ficar discutindo, colocando em Facebook, eu gosto desse, eu não gosto daquele, que o outro é isso, outro é aquilo. Então nós temos que respeitar as pessoas. Ah, a pessoa lá ele não crê em Deus. Ele não crê em Deus. Tudo bem. Mas e se eu odiar ele? A quem eu estou odiando? Indiretamente. A Deus. Que quem fez ele foi Deus. Quando nós odiamos uma criatura, irmãos, humana, o ser humano, indiretamente nós estamos odiando ao Criador. Porque ninguém sabe quem serão as almas destinadas para o inferno. Só tem um que está destinado, que é o diabo e os seus. Os demais
Então não podemos olhar para alguém e rejeitá-lo, sendo que de repente aquela é uma alma amada por Deus, que Deus tem um plano com ele de salvação. Então vamos, irmãos, mais uma vez, crescer de valor em valor, em luz, até a gente chegar na estatura de um varão perfeito. E conviver. Conviva, irmã. Conviva com teus vizinhos. Conviva com teus colegas de trabalho. É de outras igrejas, ame eles. É de uma religião base africana, que não precisa falar os nomes aqui, ama eles também. É uma religião que você acha que não serve, que não é ligado ao cristianismo, respeite eles. Ama eles. Que quando o Senhor Jesus falou para amar, ele não falou para amar o cristão. Ele falou para amar aquele que é a sua criação, que são todos aqueles que estão ao nosso lado. Ao próximo, como a ti mesmo. Senão não adianta nós dobrarmos o joelho aqui e ficar pedindo para Deus. Se nós estamos segurando a nossa oração. Segurando. Se você segura a tua oração, através disso, dos teus sentimentos, não adianta eu orar a Deus com ódio de todo mundo. E conflito em casa, conflito com o esposo, conflito com todo mundo. Não. Viva em paz. Demonstra para a sociedade, demonstra para os seus vizinhos que você é uma mulher feliz. Ah, mas eu trato de depressão, eu trato disso. Isso mesmo. Trata de tudo, mas demonstra sorriso. A amargura fica dentro de você. Demonstra sorriso, porque as pessoas vão olhar. Nossa, aquela mulher, ela é crente lá da congregação. Acha aquela mulher, como que ela anda feliz pela rua? Sempre sorridente. Sempre falando de Jesus. Ela tem um alto astral. Ele tem um alto astral que é de inveja, causa inveja. Mas pelo contrário, irmão, nós temos irmãos que as pessoas olham e falam assim, eu não quero ser nunca. Tem filhos que olham para os pais e falam, não quero ser como meu pai, como minha mãe. Amargosos com a vida, cheio de iras, falam mal de todo mundo, se dizem cristãos, mas não são. Os filhos falam, eu nunca mais quero ser. Completa 16, 17 anos, sai da igreja, não quer voltar nunca mais. Porque o exemplo deles de cristão é o pai e a mãe. E eles não querem ser como o pai e a mãe. Então esse é o exemplo para eles, eles não querem ser igual. Mas quando você olha que o pai e a mãe é uma harmonia, a família é uma harmonia, é paz, ou é a mãe sozinha, ou é o pai sozinho, tem problema. Mas é paz, é uma família de amor. Os filhos querem caminhar junto, quer estar junto, do mesmo jeitinho. Como disse o apóstolo Paulo, me imita, eu imito Cristo, vocês imitam a mim. Sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Certo, minha irmã? Vamos orar a Deus? Quiser falar alguma coisinha? Senão vamos orar. Glória a Deus, conselhos sábios. Deus abençoe por essas palavras. E só você falando e eu consultando aqui na Bíblia, e me veio um versinho. Se alguém entre vós, 1 Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. Está escrito assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Eu acho que a gente não precisa de mais nada depois de uns conselhos desse e do que a palavra nos ensina. Você disse a respeito de que se nós às vezes a gente não se enquadra na religião, na denominação, na questão de vestimentas, que a gente procure uma outra igreja, e você consertou aí, ou sirva a Deus em espírito e em verdade. Eu comungo totalmente com isso, porque nós somos muito, estava conversando isso antes de começar a reunião, mas a Alice, e falando para ela que nós precisamos ser dependentes exatamente de Deus, exclusivamente de Deus. E, às vezes, por não sermos dependentes de Deus, nós erramos bastante, Fernando. Porque como nós não conhecemos Deus, o Senhor Jesus, os evangelhos, o que Ele deixou para nós, acaba que se embaraça muito. Quem que eu vou seguir? A doutrina do homem ou outra doutrina que eu nem sei quem é? Quem está falando a verdade? Então, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo um projeto de leitura bíblica aqui nessa linha, e eu convido todos os irmãos a estarem aqui. Nós estamos lendo,
E olha, Fernando, ontem nós fizemos a leitura bíblica e depois eu recebi muita mensagem, que eu consegui ler, que foi 4 conversas. De umas irmãs, foram as irmãs que me mandaram. Irmã Elina, eu não sabia do que a gente leu. Está lá escrito em Marcos, o capítulo de Marcos que a gente leu, foi até a irmã Raquel que leu, ela foi bem expressiva na leitura. Nós só lemos, Fernando, só lemos. Não tem explicação, só leitura, mas está escrito lá. Então, isso enriquece, que a Irmandade procure estar nas leituras bíblicas para que tudo isso que o Fernando disse seja proveitoso em nossas vidas, porque os tempos que estão vindo aí, nós não podemos ser dependentes de ninguém. Porque uma das coisas, ele disse a respeito de política, que nós sejamos sábios, o voto nosso é secreto, a Irmandade da Salinha do Amor está sendo instruída a não falarem mal de ninguém, porque isso, além de ser feio, é pecado. Deixem esses políticos lá, cada um no lugar deles. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles para que Deus pegue o melhor, o que ele achar melhor e coloque no poder. Ou talvez, se a nossa nação não tiver merecendo o melhor, ele deixa o pior, porque o povo tem o governo que merece. Então, que nós sejamos sábios, meus amados, e peçamos ao Senhor misericórdia, e tudo que Deus deu aqui hoje, Fernando, é o que nós estamos precisando, é falar de Cristo Jesus e exortar a Irmandade que está aqui dentro. Nós não falamos de denominação, como vocês viram, o Fernando foi bem claro, e eu tive um exemplo, uma irmã, ela batizou, tem 9 anos de batizada, e ela parou de usar calça. E o marido dela amava que ela usava calça comprida. Qual foi o desfecho do casamento dela? Ele foi embora, porque ele não aguentava mais ver ela só de saia. E aí ela começou a ficar triste, desolada, igual você disse aí, tudo isso. Dentro de casa, numa masmorra danada, já tem uma outra que eu conheço, que ela batizou, ela foi uma mulher íntegra, acompanhava o esposo dela não era batizado, hoje sabe o que acontece? Ele é cooperador de jovens. Caríssimo servo de Deus. Ela nunca mudou o jeito dela com ele, e hoje ele está do lado dela. Então, é isso aí. Deus abençoe, meus amados. Amém. A pessoa batiza, ao invés de ela trazer Cristo para dentro da casa, Traz tristeza. Ela traz a tristeza, ela traz a angústia, ela traz o diabo. Isso, o tempo todo é o inimigo, a outra pessoa não aguenta. Exatamente. Não aguenta. E assim, muitos casos iguais. Então, quando a gente fala isso, é porque muitos casos assim. É muita gente. Não é esporádico, não. É coisa de quantidade grande mesmo. Então, mas vamos pedir a Deus agora nesta oração, irmãos. Deus mande para nós a sua bendita palavra. Mais uma vez, o que nós falamos aqui está dentro da palavra, então já é a palavra de Deus, né? Então, que